Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres lindas, abençoadas. Hoje nós vamos começar o nosso dia 3, o terceiro dia do devocional Mulheres Enraizadas. Vamos lá? Lidando com a esterilidade. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15:4. Eu não conheço uma pessoa que nunca tenha lidado com a esterilidade em algum momento da vida. Quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos, sem resultados? Onde você corre atrás tentando fazer as coisas do seu jeito, mas você não obtém resultado e não sabe por quê. Ou muitas vezes a gente realmente já passou por escassez, seja ela financeira, seja ela de amor, de carinho, de atenção, ou até mesmo a infertilidade que acompanha aí, que atinge várias mulheres. Em situações assim, a predisposição do ser humano é tentar fazer com as próprias mãos o que surge de forma natural. Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu com Sara. Quem lembra de Sara e Abraão? Deus fez uma promessa que eles teriam um filho, mas Sara não aguentou esperar o tempo certo da promessa de Deus, foi lá e permitiu que o marido dela se deitasse com a sua serva Agar. E aí a gente já sabe todo o final da história. Sara, por pura impaciência, por pura incompreensão e por querer resolver os conflitos com as suas próprias mãos, algo que era para agir de forma natural, ela simplesmente mudou a rota que Deus tinha traçado para a sua vida. E aí eu te pergunto, você também já se feriu tentando frutificar por conta própria? Felizmente conhecemos o Deus de milagres, que tudo pode realizar. Ele é capaz de criar, de restaurar, de trazer vida e até abrir a madre. Já vivi incontáveis milagres grandiosos e tenho a convicção de que você também já vivenciou os seus. Também sei que algumas estão experimentando um período de útero vazio e para elas quero dizer, o tempo da fertilidade vai chegar. No entanto, vale refletirmos como lidamos com a esterilidade de madres vazias, ministérios inférteis e famílias quebradas. Geralmente, notamos 3 fatores em meio à esterilidade. O primeiro deles é sentir vergonha. A vergonha teve origem no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O sentimento deles foi de vergonha. Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhadas, porque somos consumidas por pensamentos como estou falhando, estou seca, não estou sendo produtiva, estou vazia, porque todo mundo tem, porque todo mundo consegue dar frutos e eu não. Porque muitas vezes quando a nossa vida está na escassez, está naquela infertilidade, a gente costuma olhar para a grama do vizinho, que vai ser sempre melhor, mais bonita. A árvore dele sempre vai dar mais fruto. Eu costumo dizer uma frase que a gente nunca pode comparar os nossos bastidores com o palco de ninguém, porque o nosso vizinho só mostra aquilo que ele quer mostrar, da mesma forma que você só mostra para as pessoas aquilo que você quer mostrar, mas os seus bastidores, dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, o seu dia a dia, a sua convivência com outras pessoas, certos problemas que lhe afligem, ali são os seus bastidores. E você nunca vai poder comparar esses bastidores com o palco de ninguém, com a vida de rede social de ninguém. Porque isso acaba gerando uma certa comparação e acaba que a gente fica ainda mais impaciente para ter nossos resultados logo, para encontrar o nosso caminho logo, o nosso propósito logo. Mas a gente tem que ter a paciência, a sabedoria e o discernimento de esperar o tempo de Deus para realizar as promessas em nossas vidas no tempo dele e sobre a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas deixa eu voltar para cá. Como foi importante aprender a lidar com fases de esterilidade e entender que apesar dos galhos sem frutos, Deus agia nas minhas raízes. Analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, um start para o que Deus deseja fazer. Seu anseio é enraizar você no propósito e para isso ele precisa mexer aqui dentro. Como eu já falei para vocês, a mudança ela acontece primeiro aqui para depois externar. Primeiro
É em nós para depois ser através de nós. O segundo fator é impor aos outros a nossa dor. Quantas de nós lançamos sobre nossos filhos as nossas próprias lutas e os nossos sofrimentos? Nós pensamos, sou estéril, então meu filho vai gerar isso para mim, por mim. No entanto, não devemos impor aos outros a dor da nossa esterilidade. Caso contrário, teremos de enfrentar um Agar, que foi o caso de Sara. Alguém que insurgirá contra nós quando tiver alcançado o que era a nossa função ter gerado. Portanto, viva o seu tempo e o seu propósito e entregue o útero vazio a Deus, que é o único capaz de enxergar as raízes. A história de Ana, por sua vez, é um contraponto ao que acabamos de falar sobre Sara e Agar. Ela era alguém que não sabia lidar com a vergonha e com a dor, e por isso correu para quem podia resolver os seus problemas. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor. Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo e pelos motivos certos. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e a receber a fertilidade, pois assim como havia entregado o útero vazio a Deus, mais tarde ela foi capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Ou seja, Deus realizou o seu milagre. Ela acreditou, ela confiou, ela não buscou fazer tudo com as próprias mãos. Ela apenas acreditava dia após dia e ela se ajoelhava e ela clamava pelo seu milagre. Se aprendermos a lidar com a esterilidade do modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade. Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará a maturidade, nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de frutos. Quantas pessoas não se perdem no processo de frutificação? Deus sabe o que faz. E é engraçado que muitas vezes a gente pensa que já estamos prontos para receber grandes coisas da parte de Deus. Mas se a gente ainda não recebeu, é porque não é o momento certo. É porque não estamos preparadas ainda. E uma parte boa, digamos assim, porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que mudar a nossa perspectiva sobre as situações que nos acontecem. Uma perspectiva positiva de olhar para tudo isso é ver que é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. É na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força. Então Ele está nos amadurecendo, Ele está nos fazendo crescer em força, em coragem, em perseverança, em fé, para aí sim a gente não se perder com aquilo que Deus nos deu. Quantas pessoas você conhece que acabou se perdendo porque teve inúmeras bênçãos, seja financeiras, seja outros tipos de conquista, e acabou se perdendo pelo caminho, se deslumbrando, desviando o caminho de Deus. E não é isso que a gente quer que aconteça com a gente, né? Pelo menos eu não. E você? E o terceiro fator é a incompreensão dos demais. No período de infertilidade, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Do mesmo modo, muitas pessoas não vão nos entender. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária. Ter galhos sem frutos machuca. O seu sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia. E isso vai ferir você. Foi o que aconteceu com Ana, que se viu humilhada e machucada por sua rival Penina. Contudo, Ana entendeu que sua bênção não podia parar nela mesma. Ela, em meio à sua dor, essa mulher de Deus se posicionou com fé e compreendeu que a infertilidade era capaz de gerar a dependência do Senhor, o alinhamento de sua perspectiva e o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que a gente tem que entender. Porque como estamos muito ligados à nossa própria carne, às nossas próprias vontades, a gente quer que tudo seja realizado naquela hora, naquele momento e da forma que a gente quer. E quando isso não acontece, gera uma decepção, gera muitas vezes um transtorno, uma tristeza, uma raiva. A gente tem que entender que estamos aqui, tudo aqui é para Ele, por Ele, graças a Ele. Penina podia ter muitos filhos, mas usava-os para competir e ferir. Ou seja, ela estava fazendo coisas apenas para ferir outra. Então daí você vê que Penina, mesmo tendo aquilo que Ana queria ter,
ela não era preenchida, porque ela precisava ferir outra pessoa para se sentir melhor, para se sentir superior. Ana, em contrapartida, não usou Samuel para se exibir aos outros ou se vangloriar, mas o entregou ao Senhor. Ana fez a coisa certa. Mulher, nunca se esqueça de que a esterilidade pode ser um presente em sua vida, mesmo que por vezes cause sofrimento. Esperar e perseverar são tarefas difíceis, mas é justamente essa temporada estéril que desafia a nossa capacidade de crer e nos revela, se permitimos, ainda mais do caráter de nosso Deus. Permaneça firme. O Senhor não terminou a obra que começou em você. Então, no dia de hoje, nós vamos pedir, Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer firme, esperando, Pai, que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, Senhor. E que, além disso, a gente possa ter coragem de orar, de se ajoelhar e dizer, Senhor, essa é a minha vontade, mas que prevaleça a Tua, Pai. Que prevaleça a Tua vontade na minha vida, porque independente da Tua vontade, daquilo que Tu realiza em minha vida, eu vou continuar Te amando, eu vou continuar Te adorando, Te glorificando e Te louvando, porque só Tu, Senhor, sabe o que é melhor para mim, Pai. No dia de hoje nós Te pedimos, se faz presente em nosso dia, em nossos corações, e que a gente possa ver o amor de Jesus no abraço de outra pessoa, no sorriso singelo de outra pessoa, nos nossos filhos, na saúde da nossa família. Que o Senhor nos ajude a ver as coisas com mais alegria, com mais clareza, e que a gente foque naquilo que a gente já tem, naquilo que a gente já conquistou, nas promessas que foram cumpridas até então, e que a gente espere a próxima, porque vai se realizar no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém.